de Paulo. Vamos pegar aí, né, a sabedoria, pegar algumas coisas interessantes aí da vida de Paulo, tá? Do apóstolo Paulo, do antigo Saulo, eu não sei como você chama, tá bom? Então tem muito para nos ensinar. Foi um cara assim fenomenal, beleza? Então nós temos que realmente modelar esse camarada aí. Nós temos que aprender com ele, tem muita coisa boa pra gente aprender com ele, tá? Então vamos aprender com Paulo. Já coloca aí o que você gosta na vida de Paulo aí, o que você aprende com Paulo, o que te inspira na vida de Paulo, certo? Então vamos aprender hoje aí um pouco mais. Então, a primeira coisa que eu percebo aí, que eu aprendo na vida de Paulo, é que era um cara determinado. Cara, pensa um cara massa, era o Paulo. Paulo, já coloca aí o que você admira aí, o que você gosta aí na vida de Paulo aí. Ele era um cara muito determinado. Era um cara assim que fez história mesmo. Até hoje nós estamos aqui falando dele porque realmente foi um cara assim diferenciado. Eu me inspiro muito com a vida dele aí, com a história, com a vivência dele. Então, assim, é um cara determinado. É aquele cara que decidiu vencer, sabe? Até quando ele estava errado, perseguindo a igreja, ele era determinado naquilo que ele fazia. Até pro mal. Sem saber que era o mal, até ele ter a revelação ali. Ele estava determinado. Ele estava ali confiante ali, determinado no que ele queria, sabe? E então o apóstolo Paulo, né, ou Paulo, que nós estamos mentoreando aí, sendo mentoreado aí, e pegando a essência aí da vida dele aí, dos pontos fortes dele aí, Paulo não dava desculpas e era fechado com a missão. Então isso aí, determinado, ele não dava desculpa, não tinha tempo para dar desculpa, né? Então ele já sabia o que ele queria e ele ia para cima. Isso nós precisamos aprender. Quantas vezes às vezes nós não somos tão determinados igual o apóstolo Paulo, igual o Paulo, né? Então, Paulo, ele fez o negócio acontecer, tudo que ele, tanto pro lado ruim, ele ia mesmo fazer o ruim, mas quando ele foi pro lado bom também, ele foi com dedicação, determinação. Ele sabia o que ele queria, ele tinha clareza do seu chamado, do seu propósito. Ele entendeu o que ele precisava fazer e não deu desculpas, né? Como o Tiago do Vale falou agora aí. Ele não dava desculpas. Ele sabia o que ele queria, ele sabia aonde ele queria chegar e ele foi para cima, né? Então ele foi para cima com força total. Ele não deu desculpa, ele tinha clareza, ele sabia o que ele queria. Outra coisa importante que eu aprendo com Paulo, vai colocando aí, pessoal. Lembrando que depois que a gente finaliza aqui, a gente manda para o nosso canal do YouTube, então você pode assistir as outras que nós tivemos aí, uma melhor do que a outra, top, tá? Ele era muito capaz, gente, capacidade, treinamento. Ele era um cara assim, quando ele vai falar da história dele, embora que ele entregou tudo na cruz de Cristo, né? Ele entregou tudo na cruz de Cristo, mas ele treinava muito, ele era um cara muito habilidoso. Nós podemos sim aprender muito com essa história de Paulo, porque ele era muito capaz, tá? Claro que quando se fala do Evangelho, claro que ele entregava tudo isso na cruz de Cristo, mas como pessoa, que é o nosso foco aqui, é trazer, mentorear, pegar, extrair esses pontos positivos desses homens e mulheres da Bíblia, é a primeira parte que nós estamos fazendo. Então é isso, é pegar como pessoa. Então como pessoa ele estudava muito, ele treinava muito, sabe? Ninguém nasce grande, ninguém nasce sabendo. Até falar ainda não está nascendo falando. Embora que os meninos, as crianças estão se evoluindo, né? Daqui a pouco eu imagino que já está nascendo falando. Mas não está nascendo falando ainda. Vai aprendendo, ninguém nasce andando. Ninguém nasce grande. Eu costumo dizer que quem nasce grande é monstro. Só monstro que já, no desenho, no filme, já está grandão. Agora, ele era esse cara capaz, ele se capacitou, sabe? Então, nós estamos aí com a Márcia, né? Então, ela é expert naquilo que ela faz, mas ela vem se capacitando, ela se capacitou. Hoje, ela é uma autoridade no assunto. Nós vemos aí o Tiago, nosso amigo, Tiago do Vale,
é um cara também que é psicólogo, que se capacita. Nós vemos aí cada um que está aqui na live, que vai nos assistir no canal do YouTube também, Roger Brocker. Então, assim, pessoas que se capacitam. E Paulo não foi diferente. Paulo, ele deu o seu melhor. Paulo, ele se dedicava naquilo que ele faz. Então, se era para aprender, ele aprendia de verdade. E isso cabe para nós. O que nós queremos, nós temos que realmente correr atrás. É treinamento. Não é fácil. Não é fácil. Eu quero te falar que não é fácil. Não é fácil você estar aqui todos os dias, meio-dia e 7, assistindo Minutos de Sabedoria. Não é fácil você ler um livro. Não é fácil. Quantos livros você já leu esse ano? Quantos livros você já leu esse ano? Sabe, não é fácil você começar um curso novo e praticar uma habilidade nova. Não é fácil. Só que é necessário. Sabe? É necessário. Você treinamento é necessário. Treinamento presencial, treinamento online, leitura, habilidade, colocando em prática, melhorando a fala, melhorando a comunicação, melhorando, crescendo no conhecimento. E Paulo, ele era fera nisso, sabe? Então, assim, ele era um cara diferenciado. Então, vamos lá, você precisa, a gente costuma dizer, afiar o machado. Você precisa afiar o machado, você precisa sempre estar aprendendo. Quem para de aprender, para de crescer. Quem para de crescer, começa a morrer. Então você vê que pessoas vai se estagnando. Aí começa a colocar a culpa nas circunstâncias da vida. Então problema todo mundo tem, dificuldade todo mundo tem, correria todo mundo tem, mas todo mundo tem a mesma quantidade de horas, a maioria, né, você talvez está me assistindo, é casado ou tem suas obrigações, então todo mundo é corrido. Agora você precisa tirar tempo para aprender. Se não aprender, não cresce. E se não crescer, não expande. Então você precisa aprender. Aprenda com Paulo. Nós estamos aí modelando Paulo e nós podemos aprender isso, claro, na vida de Paulo. Sabe o quanto que ele conhecia. E não colocaram um chip nele não, gente. Não colocaram um chip. Nossa, que cara inteligente, é porque colocaram um chip nele. Não. Sabe? Então ele se dedicava, com certeza, horas após horas, dedicação, abrir mão muitas das vezes do prazer, abrir mão muitas das vezes de sair para estar ali no conhecimento ou no treinamento. É assim que cresce, não tem outro jeito, é assim que cresce, sabe? Então esse é um ponto forte aí. Outra coisa importante que nós podemos aprender com Paulo é que ele sabia resolver coisas difíceis. Isso aqui é forte, viu, pessoal? Ele sabia resolver as coisas difíceis que ia aparecendo. E lembrando que o Minuto de Sabedoria é para qualquer área que você precisar. Que seja no seu casamento, que seja nas finanças, que seja na família, que seja na igreja, onde você estiver, no trabalho, na sua empresa, onde você estiver, você que é autônomo, profissional liberal, que seja qualquer área que seja da sua vida, você precisa aprender a resolver coisas difíceis. Coisas difíceis. Sabe, ninguém é igual, gente não é igual, cada um pensa de um jeito, cada um fala de um jeito, cada um lida de um jeito. Então você precisa aprender a lidar com pessoas, principalmente. Você precisa aprender a lidar com coisas difíceis, você precisa aprender a lidar com circunstâncias que vão aparecendo na sua vida. Você precisa aprender a lidar com algumas situações que acontecem no decorrer da sua vida. Sabe, talvez você está passando por momentos difíceis na sua vida, talvez você está passando por momentos difíceis na sua empresa, talvez você está passando momentos difíceis nos seus negócios, no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento, seja qualquer área que for, você precisa aprender com Paulo. Você precisa aprender que ele venceu os obstáculos. Era naufrágio, era dificuldade, era fome, era nudez, era espada, era chicoteada, era o que for. A dificuldade que aparecer na sua vida, você precisa aprender a vencer. Sabe, eu falo para você, eu falo para mim também. Quantas vezes a gente passa por situações difíceis na vida? Quantas vezes a gente tem que superar os obstáculos? Quantas vezes nós temos que superar os desafios? Quantas vezes nós precisamos vencer? Fala aí, pessoal, fala uma característica forte aí de Paulo aí. Né? Compartilha com a gente aí, o que você aprende, o que Paulo te inspira, o que você aprende com essa história de Paulo, o que te chama a atenção. E me chama a atenção essa facilidade e essa sabedoria de resolver as coisas difíceis. Isso aí é a chave, gente.
A chave do sucesso é você resolver coisas difíceis. Conta-se uma história que tinha um navio, né, grande, gigante, que ele estava com um problema e começou a contratar pessoas. Não, vamos, traz um mecânico aqui. E passou o dia inteiro, ia pagar ele $500. Como tem gente de tudo que é parte do mundo aí nos assistindo, né? É gente que de Portugal, Estados Unidos, Brasil. Então, €500, $500, R$ 500. E o mecânico não conseguiu resolver. Aí conta-se uma história que chamou um cara muito mais capacitado que aquele mecânico, que iria pagar ele $5.000, €5.000, R$ 5.000. E aí ele mexeu e não conseguiu resolver. Aí chamou um professor de engenharia mecânica, aquele negócio doido, ia pagar ele R$ 50.000 para ele resolver. Ele mexeu e não resolveu. Passou o dia inteiro. Aí chegou um camarada e foi lá, entrou lá na casa de máquina e em 2 minutos saiu e resolveu. Ele falou, olha, o meu serviço é $500.000. Os caras falaram, não, você está brincando comigo, Se falar para mim que você resolveu um negócio em 2 minutos e quer receber $500.000, ele falou, não, pelo que eu resolvi nos 2 minutos, é apenas $50. Mas o restante, os $499.000, 950, é pela minha habilidade, pelo meu treinamento, pela minha capacidade. Então é isso, você vai se capacitando, vai chegar um momento que você não vai ganhar só pela sua capacidade, você vai ganhar só pelo seu trabalho, mas pela a sua força, a sua capacidade, pelo machado estar amolado. Quanto mais você vai amolando o machado, mais você vai crescendo, mais você vai evoluindo, mais você vai avançando. Show de bola? Então é muitas qualidades que Paulo tem. Nós só falamos que ele sempre foi determinado, ele sabia o que queria, tinha clareza de seu chamado, ele era muito capaz, né, treinamento, e sabia resolver coisas difíceis. Só deu para falar 4 pontos, tem vários pontos para nós falar, e eu vou fazer o seguinte, amanhã nós vamos continuar falando de Paulo aí, nós vamos lembrar aqui desses pontos que nós falamos, tá? De Paulo. E amanhã nós vamos continuar falando de Paulo, que já foi top. Hoje, todo dia vem aquele ponto mais forte, né? E saber resolver coisas difíceis. E o treinamento, se capacitar, foi os pontos mais chaves desse Minutos de Sabedoria. Então foi muito forte. Nós precisamos se capacitar, gente. Nós precisamos de treinamento, nós precisamos evoluir. Ninguém nasce médico, você vai evoluir. Ninguém nasce habilidoso, você que vai construindo isso, sabe? Ele sabia resolver essas coisas difíceis, como nós falamos. Então eu quero ir para o momento de oração agora, eu quero abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, e que Deus abençoe cada vez mais, sabe? Que a gente possa pegar essas chaves do sucesso, essa sabedoria desses personagens bíblicos e colocar em prática, né? Colocar o máximo possível em prática, aprender com eles todos os dias, segunda a sexta, 12h07, nós estamos aqui compartilhando verdades aí e trazendo para nós esse conhecimento desses personagens bíblicos. Deixa eu orar por você. Senhor, eu quero abençoar cada um que está nos assistindo. Eu quero orar, Deus, e pedir ao Senhor que o Senhor capacite cada um, gere essa determinação no coração. Meu Deus, que o Senhor dá clareza, Senhor, do seu propósito, do seu chamado, da sua profissão, da sua missão. Meu Deus, que o Senhor possa capacitar cada um, ó Deus, que tenha sede e fome pelo conhecimento. Que cada um que está nos assistindo, ó Deus, possa realmente saber resolver coisas difíceis, meu Pai. Meu Deus, eu oro, ó Deus, por cada pessoa que está nos assistindo. Que a Tua graça, a Tua bondade esteja em cada lar. Meu Deus, que cada um consiga resolver conflitos no casamento. Talvez tenha alguém nos assistindo aqui na live, ou depois vai nos assistir gravado no YouTube. Meu Deus, eu oro, meu Deus, que estiver passando por conflitos no casamento, que eles consigam resolver essa situação. Talvez é no seu trabalho que está em dificuldade, ou na sua casa, ou na sua empresa. Pai amado, dê sabedoria, dê graça para cada um conseguir resolver as suas lutas, as suas guerras, as suas pressões, as suas angústias e tribulações. Eu quero declarar vitória na vida de cada um, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que você possa realmente
aprender com Paulo. Leia o Novo Testamento, a maioria das cartas, das epístolas ali, foi Paulo que escreveu. Então leia, aprenda com esse camarada que foi nota 1000. Show de bola? Te espero amanhã, sexta-feira, com S de churrasco. Show de bola, pessoal. Até amanhã.